O que define o autismo, então? O que define o autismo? Primeiramente, nós temos que entender que o autismo ele não é uma doença. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma forma diferente de funcionamento do cérebro. E muitas pessoas confundem o autismo e acham que o autismo é, por exemplo, atraso de fala, ou o autismo é uma pessoa que tem dificuldade de olhar nos olhos, ou o autismo é uma pessoa muito tímida. E, na verdade, o autismo ele não é uma única situação, ele é um espectro. Existem várias situações que, quando elas estão combinadas, você tem o autismo. Quando você tem situações isoladas, por exemplo, uma pessoa que ela é extremamente tímida, uma pessoa que ela não gosta de multidões, uma pessoa que tem sensibilidade auditiva, barulhos altos, são comportamentos autísticos e todos nós temos um pouco disso. Porém, quando você tem tudo isso de uma forma conjugada e exacerbada, você pode ter aí sim o autismo. E aí você tem dois grandes pilares que definem o autismo. Você tem o pilar da comunicação e você tem o pilar do comportamento. No pilar da comunicação, entenda que comunicação não é só falar. Comunicação também é entender. Então, o autista, ao mesmo tempo que ele tem uma dificuldade de se expressar, ele tem uma dificuldade de entender o que vem de fora. Tanto que a palavra autismo, ela vem de autismo, para dentro, como se fosse um isolamento para dentro de si, onde se cria um mundo e um universo paralelo, onde o autista vive ali dentro. Dali de dentro é difícil sair coisas e também é difícil entrar. Então, o autismo é isso, é essa dificuldade de interação, de comunicação. Então, o atraso da fala, ele é um item do autismo, porque ele é um item da comunicação. Mas o autista, ele não tem só atraso de fala. Ele, muitas vezes, é uma criança que nem aponta para os objetos. Muitas vezes, ele é uma criança que ele é visto como uma criança independente. Que, nossa, ele aprendeu as coisas tão cedo, faz as coisas tão independente. Muitas vezes, ele aprendeu isso pela dificuldade em pedir ajuda. Então, ele acaba desenvolvendo as habilidades mais cedo por uma necessidade mesmo. Porque como ele não consegue se comunicar, não consegue expressar aquilo que precisa, ele quase não pede ajuda. Então, ele acaba desenvolvendo uma independência prematura, digamos assim. É aquela criança que se desenvolveu muito rápido. Vamos dizer assim, nossa, como essa criança é independente, parece um mini adulto. Pode ter alguma coisa errada e pode ter um problema de comunicação nessa criança. E por não conseguir pedir ajuda, ela acaba se desenvolvendo. Então pode ser uma criança autista. Então nesse caso nós temos o problema da comunicação. Na questão do comportamento, nós temos as rigidez, né? Rigidez cognitiva, rigidez de rotina, comportamentos repetitivos, interesses restritos. Então o autista ele tem ali um interesse muito restrito em algo. Nós denominamos isso como um hiperfoco, por exemplo. Ou interesses em situações inusitadas, como, por exemplo, objetos que giram. Aquilo ali mantém ele atento e ele, por exemplo, se acalma, né? Usam a palavra assim, ele se regula, né? Tendo aquele comportamento repetitivo ou vendo aquilo ali. Então, quando você tem uma dificuldade de comunicação associada a comportamentos repetitivos, você tem o autismo. Então entenda que não é só ter atraso na fala, é ter atraso na fala e ter dificuldade em mudar a sua rotina. É ter dificuldade na comunicação, mas é também ter um interesse exacerbado em um determinado assunto. É aquela criança que, se ela não tiver a previsibilidade do que ela vai fazer naquele dia, ela não fica confortável. Se algo sai da rotina dela ou se ela não cumpre aquele ritual diário dela, ela vai entrar em crise. E aí você entende situações como agressividade, como ansiedade. Por quê? Porque essa criança, por não conseguir comunicar a angústia e a ansiedade que ela tem, ela acaba se tornando agressiva.